aquela multidão de gente, aqueles seguranças e tudo, que eu me sentia assim, Justin Bieber. Eu olhava e falava, meu Deus. Um dos diretores chegou pra mim e me chamou num canto. E me elogiou muito, mas muito. A atriz Joana Balaguer, que marcou época na novela da Globo Malhação, fala do seu auge na emissora, da desilusão com o diretor, paparazzis e como foi parar em novelas de Portugal. Deixe seu like, comentário, se inscreva e compartilhe. Nossa. Teve algum momento aí que você percebeu, que caiu a ficha, você falou, meu, agora eu sou famosa? Então, Pedro, isso que eu tô falando, desde pequena, eu tinha isso de fazer os comerciais. Eu me lembro que eu fazia os comerciais e chegava na escola e os meus amiguinhos todos já tinham me visto na televisão. Então, tipo, na escola, as pessoas já me conheciam. Então, era, tipo, famosa na escola. Depois, o comercial do Ronaldo deu uma visibilidade grande. Então, fez um anúncio com o Ronaldo. Depois eu namorei um cara famoso, aí era namorado. Então, assim, eu sempre tive alguma coisa de famosa. Aí depois meu pai e minha mãe se separaram e meu pai namorou muitos anos a Mila Moreira, que era uma atriz famosa que já morreu. Então era sempre assim, eu sempre tinha sempre um holofotezinho, sabe? Então não foi aquela coisa do anonimato para ser famosa. Então meio que fez sempre parte da minha vida, o ser conhecida. Mas assim, quando eu falo assim, caraca, tá? Era quando a gente fazia os jabás, porque quando a gente tava no Projac, era chegar, gravar, pegar o carro e ir embora. Então, isso não tinha tanto. Era mais quando saía do Projac, tinha aquela multidão de gente querendo tirar foto, autógrafo, os fãs. Mas quando a gente fazia jabá, que a gente viajava para outros lugares sem ser o Rio, e era aquela multidão de gente, aqueles seguranças e tudo, que eu me sentia assim, Justin Bieber. Eu olhava e falava, meu Deus do céu. Então, tipo, não pode descer porque tá com muita gente lá embaixo, tem que escoar as pessoas. Aí você fala, uau. Mas eu ainda continuo achando que se pegasse uma foto daquela época e colocasse uma foto hoje, era muito mais tranquilo. Mesmo esse assédio. Eu acho que hoje em dia, com internet, com celulares, com tudo, eu acho que é uma loucura maior. Você acha que é maior? Eu acho que sim. Eu acho que hoje a galera tem mais acesso, né? É muita gente famosa. Eu acho Pode ser. aquela loucura meio de ir atrás, os paparazzi. Todo lugar que você tava tinha alguém tirando foto, isso é uma loucura, né? era uma loucura. Eu fui pro Rio um dia desses e eu deixava de ir à praia, porque tinha paparazzi. Eu morria de medo dos paparazzis. Ai, tirava foto, eu não gostava da foto. Eu flagrava uma coisa aqui, outra acolada. Dava arrepio. E aí eu fui andar na Lagoa e a Lagoa inteira é cheia de paparazzis. Só que não são paparazzis. São paparazzis que tiram foto das pessoas correndo, as pessoas vão lá, compram a foto. Então, assim, são paparazzis dos corredores anônimos, dos atletas anônimos. Então, eu já passo assim, já tipo assim, ok. Aí já olho no fundo da câmera, porque eu sei que não é paparazzi, que é tudo... Então, eu acho que sumiram os paparazzis. Sumiram, não tem mais isso como sumiram. era. Bom, hoje com o celular também, Qualquer não tira dá pra foto. saber quem é paparazzi e quem não é, né? É verdade. Nossa, mas eu acho que até a palavra ninguém usa mais paparazzi, né? Não. É perguntar engraçado. pro meu filho, ele nem vai saber o que é. É verdade, não sei como veio isso na cabeça agora de paparazzi. É porque a gente, tem a nossa idade. Mas era muito louco isso, que eu lembro que a galera ia escondida e ficava. Nossa, era Tá na horrível. praia, olha, foi pego no flagra de biquíni na praia, Era de não sei horrível. o quê. Foi pego com não sei quem jantando, eram umas coisas assim. Novo affair. Nossa, tinha muito isso. Que barato, olha, que... Viagem. Veio uma viagem assim. E aí, por que acabou essa época do Malhação? Como é que veio isso pra você? Como é que veio? Me lembro que não foi assim, não foi um choque, porque você já sabe, né, que o contrato é 1 ano. E aí, quando renovaram, eu fiquei muito feliz, porque eu e o Marco Antônio Urubu, a gente continuou. E a Fê e o Thiago foram pra novela das 9. Então, já deram um saltão ali. E aí, quando acabou o meu ano, o 2006, eu acabei super bem. Tava super querendo tirar férias, tava cansada. Foram 2 anos, né, consecutivos. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco chateada porque o diretor, né, um dos diretores, chegou pra mim e me chamou num canto. E me elogiou muito.
Mas muito. E abraçou, elogiou e tal. E depois não deu em nada. Depois eu não segui pra nenhuma novela. Então, meio que... Sabe quando criança você fala assim, nossa, parabéns, você ganhou, mas você não vai ter direito à balinha? Aí, então, quando acabou, ainda fiquei um pouco assim, mas fiz participações em séries que tinham, fiz Dança dos Famosos. Aí, quando acabou, eu falei, cara, eu precisava descansar a minha imagem. Eu sentia, assim, eu tinha que sair daquele foco. Eu acho que, hoje em dia, né, olhando e com a maturidade, eu entendo que eu quis fugir do Brasil. Tipo, quando eu fui para Portugal, claro, né, que na época eu tinha um namorado em Portugal que ajudou, mas eu queria era sair do Brasil, porque eu fui para Nova York. E ia ficar 4 meses em Nova York, estudando, e depois ia para Portugal. E eu queria, porque eu sentia aquela pressão, não que os outros fossem ter comigo, mas eu comigo mesma. Tipo, caramba, você não renovou com a Globo. Você não vai pra novela das 7, não pra novela das 6, nem muito menos pra das 9. E agora? Porque isso, foi sucessão. E agora, o que eu fazia? Eu interrompi minha faculdade, aí tentei voltar pra faculdade de jornalismo, fui pra minha faculdade de jornalismo, mas não gostei. Por quê? Porque eu já tinha acesso à minha independência financeira, já tinha acesso às minhas coisas, eu estava trabalhando, e agora fazer faculdade, para fazer estágio no jornal, o que eu vou fazer? Então meio que me desanimou, aí eu parei, aí fui para Portugal. Falei, quer saber? Vou para Portugal. Aí quando eu cheguei em Portugal, que eu fui precavida de que ia ficar 1 ano sem trabalhar, ia me sustentar, tudo certo, tudo redondinho, aí me chamaram para fazer novela lá. Então foi maravilhoso, porque eu saí daqui como... tá? Ninguém nunca falou isso, mas eu como, coitadinha, não renovou. Mas chegou lá, a atriz da Globo está vindo para Portugal, vai pra novela. Então, foi numa quedinha que eu consegui, ir para Portugal e fiquei 1 ano fazendo novela lá. Então, foi bom porque me sustentou lá, na minha estadia lá. Tive a experiência de trabalhar lá. E aí, quando eu volto pro Brasil, também volto, falo, bom, agora o que eu vou fazer? Não sei. Aí, na semana seguinte, a Record me liga para fazer um teste. Aí eu faço teste, aí me ligam no dia seguinte que eu passei, fechei contrato 3 anos com a Record. Aí eu volto pras novelas. Caramba, que caminho legal. Quer dizer, não deu nem tempo ali Nunca fiquei. Nesse tempo, eu fiquei acho que 2 meses sem trabalhar. Foi sempre engatando. E aí, fechei com a Record 3 anos, aí quando acabou o meu contrato com a Record, eu já estava morando de volta em Portugal, que nisso eu conheci meu marido. A gente morou 1 ano no Brasil, no Rio, mas depois a gente decidiu voltar para Portugal. E o combinado era, quando tiver novela, eu volto. E aí acabou meu contrato, eles não quiseram renovar. Eu falei, então tá, beleza. Agora eu consigo sair do holofote de vez que eu vou para Portugal fazer minha família. E aí a gente foi para Moçambique. Meu marido recebeu uma proposta de trabalho lá em Moçambique, porque os pais dele, na época, tinham hotéis em Moçambique, pediram ajuda. Fomos para Moçambique. E foi muito bacana. Isso foi muito bacana de Moçambique, porque chegou em Moçambique, eu já engravidei. Então, eu desliguei o chip atriz trabalhadora, botei na gavetinha e falei, agora eu vou ser mãe, eu vou curtir a minha gravidez. Ao mesmo tempo que eu tive um reconhecimento em Moçambique, tipo Xuxa. Que eu falava assim, foi aí que eu falei, meu Deus, como é que pode ter uma dimensão, a Malhação, tudo, na África? Tão distante, as pessoas todas na rua me conhecerem. Caramba. E ter esse carinho. Então foi muito legal, porque a partir do momento que eu fui para Moçambique, eu falei, era uma vez Joana, atriz, agora Joana, grávida, mãe de família. E ter esse calor, esse reconhecimento do povo moçambicano, aqueceu muito meu coração. Porque eu falei, uau, ok, então foi bom o que eu fiz lá. Que legal isso. Mas voltando um pouquinho aí dessa fase. Que novela que você fez em Portugal? Como é que foi isso? Eu fiz a Lua Vermelha, que era uma novela sobre vampiros e tal. É como se fosse uma Malhação, mas de vampiros. Uma novela teen, que eu era professora de ginástica, de educação física. Então tinha a molecada e eu era professora. Então eu, de Jaque, aluna, virei professora. E depois eu fiz Amor Maior, que é uma outra novela também, que foi super bacana.
que eu fiz também uma brasileira, que é meio desestruturar lá um casal. Ah, você fez 2 novelas Fiz em 2 Portugal. novelas. E como é que foi a língua, por exemplo? Porque... Eu fiz brasileira. Ah, você fez brasileira lá. Normalmente, os brasileiros que estão lá, falam português do Brasil. Porque tem algumas coisas... Não dá. Tem tantos atores maravilhosos também portugueses. Não faz sentido. Sim, e tem coisa da linguagem ali que é complicada. Parece e é um que país não é. irmão. Né? Na história sempre de Portugal vai ter ali o brasileiro. Então sempre cabe colocar um personagem, 2, 3 brasileiros. Você não teve, assim, por exemplo, depois que acabou a Malhação, você não teve tipo um período meio de luto, assim, por perder um personagem que você ficou fazendo 2 anos? Não. Não te fez... Que eu me lembre, não. 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 A Jaque não te fez falta, assim? Não. Eu fiquei com muita pena. Eu me lembro assim, o último episódio que a gente gravou era uma festa, como se fosse um circo, o de 2005, que muita gente ia sair e vinha um elenco novo. E eu me lembro da última cena com a Fernanda Vasconcelos e tal, era a Jaque pedindo desculpa pra Betina. E era uma choradeira, e não conseguia, porque isso é um dom que eu vi, que eu nunca achei que eu fosse ter, que era chorar. Eu choro com muita facilidade em cena. Então as lágrimas caíam, mas caíam de verdade, porque era a última cena que a gente estava fazendo juntas, que depois a Fê ia para outra novela e eu ia continuar. Indo em 2006, eu fiquei com muita pena, porque, cara, eu era muito apaixonada, assim, em fazer cena com o Marco Antônio Gimenez, com o Urubu. A gente era muito parceiro. Eram muito gostosas as nossas cenas. Tinha um quê cômico. Então foi muito legal, porque os 2 eram vilões e depois, no outro ano, a gente virou bonzinhos, mas bonzinhos, assim, mais fazendo sátira e mais pro lado comédia e um casal de adolescente, assim, morando junto. Então eram muito legais as cenas. Então me deu esse aperto porque aquele mundo, Jaque, Urubu, ia ficar ali. Como todas as novelas. Quando acaba a novela, fica ali e acabou. Próxima, né? Próximo personagem. Cara, que legal isso.